A gente conhece bem aquela imagem do arqueólogo aventureiro, né, lutando contra nazistas para encontrar artefatos sagrados, um clássico do cinema. Mas olha, a história real que inspirou essa ficção é, bem, muito menos heróica e infinitamente mais perturbadora. Essa é a história de como a obsessão de um pesquisador acabou sendo usada por uma das ideologias mais destrutivas que já existiram. Então, a grande questão é: isso é coisa de Hollywood ou aconteceu de verdade? O que acontece quando a busca por um passado mítico, lendário, encontra de frente um regime totalitário? A resposta está na história bem real de um homem cuja paixão pelo Santo Graal o colocou diretamente a serviço do Terceiro Reich. Vamos conhecer então essa figura central, Otto Hahn. O contraste com o herói do cinema é total, absoluto. Enquanto Indiana Jones representa a luta contra o fascismo, o Hahn foi um acadêmico que se juntou à SS, a organização paramilitar nazista. A busca dele pelo Graal não era uma aventura pelo bem. Era, na verdade, um projeto financiado por um regime genocida. A caneta dele, a sua pesquisa, virou uma ferramenta na mão deles. Mas para a gente entender como é que um estudioso de literatura medieval foi parar nesse caminho, a gente precisa voltar um pouco. Ver a origem da obsessão dele muito antes de tudo ser usado pelo poder. O Otto Hahn era, na essência, um filólogo, sabe, um especialista em textos, em lendas antigas, e a carreira dele inteira foi dedicada a uma teoria muito específica. A de que a lenda do Santo Graal não era cristã, mas sim ligada aos cátaros, um movimento religioso da Idade Média que foi, bom, brutalmente esmagado pela Igreja Católica. No primeiro livro dele, Cruzada contra o Graal, o Hahn botou todas as cartas na mesa. A tese dele era ousada. O Graal não era uma relíquia cristã. Pelo contrário, era um símbolo de heresia, uma pedra mística ligada a Lúcifer, não como o diabo, mas como um portador de luz, de conhecimento proibido. Para ele, os cátaros foram os últimos guardiões dessa tradição e a fortaleza deles, Monte Sigur, era o verdadeiro castelo do Graal. O interessante aqui é o método do Hahn, que, vamos ser sinceros, passava longe do rigor acadêmico. O que ele fazia era traçar paralelos bem especulativos entre poemas e figuras históricas e usar uns jogos de palavras, umas etimologias meio frágeis, para ligar lugares lendários a locais reais. Era uma tese construída muito mais no entusiasmo, na paixão dele, do que em evidências concretas, né? E foi exatamente essa natureza meio especulativa e principalmente anticristã do trabalho dele que acabou chamando a atenção de uma das figuras mais sinistras do regime nazista. Pois é, Heinrich Himmler, o chefão da SS, o arquiteto do Holocausto, ele estava numa missão pessoal de criar uma nova espiritualidade, uma religião pagã para o Terceiro Reich. Ele queria narrativas que pudessem substituir o cristianismo e dar uma base mítica para a ideologia da supremacia ariana. As teorias do Hahn, bom, elas caíram como uma luva. E não era só uma ideia solta, não. O Himmler criou uma instituição inteira para isso, a Ahnenerbe. Oficialmente, era um instituto de pesquisa. Na prática, era uma máquina de propaganda pseudocientífica feita para fabricar um passado glorioso que justificasse as políticas raciais e a violência do presente. Essa linha do tempo aqui mostra como tudo aconteceu muito rápido. Em 33, ele era um autor independente. 3 anos depois, em 36, sem dinheiro para continuar a pesquisa, ele aceita a oferta de Himmler e vira um oficial da SS. A partir daí, o trabalho dele tinha um novo propósito: servir à agenda nazista. E uma vez sob o controle da SS, a pesquisa do Hahn foi inevitavelmente distorcida para se encaixar na ideologia do regime. Aquela busca por um símbolo de heresia espiritual se transformou numa caça por um símbolo de pureza racial. Olha só, no trabalho original dele, o foco do Hahn era a rebelião espiritual contra a igreja. Era um conflito de ideias, uma defesa de uma tradição perdida que ele achava mais pura. Só que, na mão dos nazistas, a coisa mudou completamente de figura. O significado foi totalmente pervertido. O Graal virou um artefato que representava a pureza do sangue ariano. E conceitos como compaixão, que são centrais em algumas lendas, foram reinterpretados de uma forma brutal para justificar a eugenia. Chegaram ao ponto de dizer que a verdadeira compaixão era deixar os doentes morrerem. E dá para ver essa pressão ideológica claramente no segundo livro do Hahn, que foi publicado com o selo da SS. A narrativa muda. A teoria dele sobre os cátaros é toda reescrita para se alinhar com a mitologia racial nazista. Aquele intelectual meio sonhador tinha virado, na prática, um propagandista do regime.
Só que essa fantasia ideológica que o Han ajudou a construir, ela ia bater de frente, e feio, com a realidade brutal do regime que ele agora servia. O fim trágico dele expõe toda a verdade sobre o sistema do qual ele fez parte. Acontece que o próprio Otto Hahn não se encaixava nem um pouco no ideal ariano que o regime pregava. Ele era homossexual, algo que ele não escondia em seus círculos e não compartilhava do antissemitismo do partido. Mas o estopim mesmo, o que virou a chave para ele, foi quando, como punição, o mandaram servir como guarda no campo de concentração de Dachau. A experiência o deixou traumatizado e pouco depois ele pediu para sair da SS. E aí, um mês depois de pedir para sair, seu corpo foi encontrado. Congelado, nas montanhas do Tirol. As circunstâncias da morte dele são um mistério até hoje, mas todas as possibilidades parecem levar de volta ao regime. Foi um acidente? Essa é a teoria menos provável. Para muitos, soa mais como uma explicação conveniente, uma forma de encobrir a verdade. A versão oficial foi suicídio. Dizem até que foi um tipo de ritual inspirado nas tradições cátaras que ele tanto estudou. A ideia é que ele se viu preso num sistema sem saída e foi pressionado a tirar a própria vida. E, claro, existe a forte possibilidade de assassinato. Pensa bem, para a SS, um membro que pede para sair, especialmente um que conhecia os segredos da Ahnenerbe e estava desiludido, ele era uma ameaça que precisava ser eliminada. Seja qual for o caso, a morte dele foi uma consequência direta do seu envolvimento com o regime. E a história trágica do Otto Hahn não foi um caso isolado, não. A busca dele pelo Graal era só uma pecinha num quebra-cabeça muito maior de pseudociência e ocultismo que o Estado nazista bancou para justificar a própria ideologia. Dá uma olhada no nível da coisa. A Ahnenerbe financiava de tudo um pouco. Expedições para o Tibete para medir crânios e achar os ancestrais arianos. Criaram uma divisão de bruxas para pesquisar paganismo antigo. Procuraram pela ilha mítica de Thule, que seria tipo a Atlântida ariana, e até promoveram teorias científicas malucas, como a teoria do gelo mundial, só porque achavam que era mais germânica do que a física judaica do Einstein. E o mais irônico de tudo, parece que nem o próprio Hitler levava essa coisa toda a sério. Essa citação dele mostra um cinismo, um desprezo por esses projetos. Ele via tudo como um constrangimento, que só mostrava que os alemães não tinham uma história clássica como a da Grécia ou de Roma. Mas, mesmo assim, ele deixou o Himmler continuar com essas loucuras. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A história de Otto Hahn é um alerta muito sombrio. Um alerta sobre como a busca por mitos, por passados idealizados, quando se desconecta da ética e da realidade, pode facilmente virar uma arma para justificar horrores no mundo real. É um exemplo claro de como a pseudociência pode se tornar uma ferramenta para a desumanização e para a violência.